A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, de apoio para as nossas classes de Escola Bíblica Dominical, para auxílio dos professores na sua preparação de aula. Estamos estudando nesse trimestre o tema Preservando a Identidade da Igreja em Tempos de Desvio. Eu sou o pastor Éden, da Igreja de Jardim Irene 1, e estudaremos neste momento a lição de número 3, cujo tema é Despertando da Mornidão Espiritual. Abordaremos esse tema tão importante e um fator indispensável e crucial para a vida cristã, para a vida de todo servo de Deus e para a vitalidade e saúde da igreja, que é o fervor espiritual, que é essa característica que faz parte da natureza, da essência da igreja do Senhor Jesus, que é ser uma igreja fervorosa, ser uma igreja intensa, ser uma igreja de relacionamento profundo, vibrante, de forma forte e realmente calorosa com Deus e tudo que faz para o reino do Senhor Jesus. E olhando para esse aspecto da igreja, nós vamos observar nessa lição características que demonstram um desvio deste tempo, da igreja da modernidade, que é algo que nós vamos observar e trazer nossos alunos para refletir, para fazer essa reflexão, tanto de um aspecto coletivo, como está o meio evangélico, e trazê-los de forma que é o mais importante também, trazê-los para uma reflexão pessoal, para que venhamos na aplicação prática ter um benefício, um efeito muito positivo de incentivo, despertamento, para que haja essa autoanálise de cada irmão, de cada aluno, para melhorar nesse aspecto. Tomamos por base nessa lição a leitura ali em Apocalipse, capítulo 3, que traz a palavra do Senhor Jesus endereçando uma carta à igreja de Laodiceia, que vai ser a trilha que nós vamos percorrer nesta lição, como exemplo, como uma situação real, uma situação grave, seríssima diante de Deus, que realmente reflete algo da nossa atualidade. Nós vamos observar que nós já citamos aqui no início sobre a importância do fervor espiritual e sobre algo que é indispensável para a vida cristã. É uma espiritualidade fervorosa, indispensável para fazer a obra de Deus, ter realmente um fervor, uma intensidade com o Espírito Santo. Portanto, é um aspecto que para alguns pode ser algo não tão sério a princípio, ao pensar que talvez esfriou um pouco, está um pouco morno na sua vida com Deus, na sua vida de servo de Deus, mas olhando para essa lição nós veremos que é algo muito sério, ao ponto do Senhor Jesus repreender gravemente aquela igreja, chamando para o arrependimento. Partindo aqui então para os tópicos, que nós vamos, em um deles, observar o contexto da época, a igreja de Laodiceia. No outro, olharemos essa comparação desta igreja com a atualidade, para, por fim, trazer o último tópico que faz essas reflexões de sintomas e também vencer essa mornidão espiritual. Vai ser algo a trazer para reflexão para a nossa classe, né? Trazer para nossos alunos esse autoexame tão importante. Queridos, o tópico primeiro, nós vamos olhar um pouco para esta igreja, para a expressão séria e forte usada pelo Senhor Jesus ao falar com ela, ao ponto de dizer, estou a ponto de vomitar vocês. Estou em uma situação de insatisfação tão grave que me causa esse aborrecimento, essa rejeição. A vida dela
era abominável para o Senhor Jesus. Por isso ele vem e traz essa palavra de conserto, de arrependimento. Dentre as cartas trazidas no Apocalipse, todas elas haviam ali as observações do Senhor Jesus, e ali haviam elogios e haviam repreensões. E curiosamente esta igreja de Laodiceia é uma que só teve repreensão, né? Enquanto algumas tinham muitos elogios, outros tinham tanto elogios e defeitos apontados, a de Laodiceia foi a que realmente foi dentre elas, foi a de pior resultado, de palavra mais dura de Jesus, porque houve só repreensões, né? Então, isso nos traz a reflexão de tamanha importância que tem a mornidão e essa característica em uma igreja, pois ela é uma porta de entrada para outros problemas maiores que vêm. Porque a partir do meu esfriamento, do meu afastamento, desligamento, falta de fervor, pode-se abrir portas para muitas outras coisas. Então, é uma porta de entrada para demais problemas, né? Tanto que, a princípio, aqui também no subitem C, nós citamos até o que é a mornidão espiritual, que é o quê? Uma apatia, indiferença, falta de intensidade, falta de paixão pelas coisas do reino. Como é maravilhoso nós olharmos para alguém e ver aquele brilho, aquela alegria, aquela intensidade na entrega, na dedicação, no amor a Deus. Isso é tão maravilhoso. E o contrário disso é que é a mornidão, essa apatia, algo que não tem zelo, não tem vontade, não tem mais a mesma disposição, não tem o mesmo empenho, não é mais prazeroso, as coisas se tornam um peso, né? Então, são características de que se instalou na vida da pessoa ou está já acontecendo um processo que leva para uma mornidão espiritual, né? Que o Senhor Jesus usou como uma analogia que seria entendida por aquela igreja, seria entendida pelos cidadãos daquela cidade, daquela época. Os estudiosos comentam sobre aquela cidade de Laodiceia e sobre, inclusive, as suas águas. Fontes históricas dizem, apontam sobre cidade vizinha que tinha a característica de ter águas quentes, águas termais, que tinham propriedades curadoras, benéficas, faziam bem. E de outra cidade que nos arredores, que tinha água fria, água refrescante, água que tinha também o seu valor nas suas propriedades, e que uma água que não é nem quente, com propriedade curadora, e nem é fria por ser refrescante. Uma água morna é uma água que não serve nem num sentido nem em outro. Então o Senhor Jesus, falando com ela sobre mornidão, aquela cidade iria entender, iria compreender. Outra característica daquela cidade era ser uma cidade muito próspera. Seus negócios, ela havia uma prosperidade muito grande. Outra característica dela é o seu avanço medicinal. Era uma cidade com um avanço de conhecimento nessa área, ao ponto de ali surgirem remédios em colírio e várias substâncias criadas, mostrando que era uma cidade que tinha conhecimento, cultura, avanço tecnológico, uma igreja que tinha ali, humanamente falando, como sociedade, um povo que estava indo muito bem. O reflexo daquela sociedade era também demonstrado e refletido naquela igreja, na cultura daquela igreja, daquelas pessoas, porque eram prósperas, eram bem-sucedidas, eram abastadas financeiramente. Então havia aquele sentimento de grandeza, de confiança humana, de abundância nos recursos. Então não ter aquela dependência absoluta de Deus, dependência de clamar pelas causas às vezes mais simples e básicas. Então era uma igreja, humanamente dizendo, autossuficiente, que a princípio não tem problema, né? A prosperidade, não tem problema ser bem-sucedido, não tem problema
né, um irmão, um aluno nosso estudar, ter seus objetivos, seus projetos, ter a sua busca por crescimento pessoal, profissional, porém, se isso refletir na sua vida espiritual, torná-lo de uma maneira arrogante, sentimento de grandeza, de independência, de que não precisa de Deus, clamar a Deus e pedir direção a Deus, porque tudo já resolve pelos próprios recursos, isso traz uma mornidão, um afastamento da dependência e relacionamento com Deus, do relacionamento com o Espírito Santo, de que se nós reconhecemos Ele como Senhor, não só Salvador, mas Senhor, então Ele quem dirige, Ele comanda, Ele decide, Ele faz. E o problema da autossuficiente é o quê? Olha, eu tenho Ele como meu Salvador, acredito nele, mas eu decido, eu faço, eu resolvo, não preciso orar tanto ou depender tanto. Então era uma igreja que essas características da sociedade estavam influenciando a característica da igreja, né? Porque o texto dessa carta vai dizendo de que ela se dizia a si mesma estar rica e de não ter falta de nada. Então, nós estamos aqui nos tópicos que era o perigo do quê? O perigo da miopia, ou seja, não enxergar como Deus vê. Como ela se enxergava? Eu estou bem. Como Deus enxergava? Sem a graça, está mal. Então, a miopia espiritual, o auto-engano, eu, pela minha condição normal, natural, estar bem, eu acredito então que eu estou bem com Deus. Não me falta nada, estou contente, confortável, feliz, então Deus deve estar me aprovando, devo estar bem com Ele. Então esse é o sentimento, é um sentimento enganoso, um sentimento de uma ótica falha. Então esse é um perigo que tinha naquela igreja e a reflexão é para a atualidade, uma igreja. Se nós observarmos hoje, contexto evangélico, cenário, por exemplo, brasileiro, uma igreja que estiver crescendo, muitos membros, muita prosperidade, ampliou, está em templos grandes, boas estruturas, muito frequentada, pessoas de renome. Será que tudo isso é sinal de aprovação de Deus? Será que tudo isso quer dizer que é Deus quem opera ali? Será que realmente é a glória de Deus que se manifesta ali? Pode ter lugar que sim, mas pode ter lugar que não. Isso não é o fator decisivo e absoluto de que é Deus ali, né? Pois a prosperidade pode ser por estar tendo muito tipo de prática que agrada ao povo, agrada as pessoas, agrada a carne, as pessoas podem se sentir bem, se sentir confortáveis, não serem confrontadas, não serem levadas à morte do eu, porque o evangelho é matar o eu, crucificar o eu. O evangelho é levar a pessoa realmente a sepultar o velho homem para ressurgir o novo homem. Então, às vezes a quantidade ou um crescimento nem sempre quer dizer que está ocorrendo isso. Então, para nossa reflexão, nem sempre o estar bem-sucedido de uma igreja quer dizer que realmente é a aprovação de Deus, pois as pessoas, as almas, em verdade, necessitam do alimento da alma, do verdadeiro evangelho que conduz ao céu, realmente do evangelho puro, genuíno e autêntico. Então, são reflexões para nós termos aí com nossos alunos sobre a Laodiceia e a atualidade. Comparando, colocando ao lado, será que temos isso? Momentos de tanta prosperidade, que oramos menos, momentos de estarmos confortáveis, está bem, e isso nos faz não ter, às vezes, até nem tanto tempo de busca ao Senhor, busca a Deus. Tá? Então, era uma característica ali do que estava acontecendo com aquela igreja. O Senhor vem para alertar, o Senhor vem para dizer, nós colocamos aqui no ponto algumas características de alguém que está servindo a Deus, mas de uma forma morna. Podemos fazer um autoexame aí com os alunos, né? Citamos aqui alguns exemplos, uma rotina religiosa, mas sem entusiasmo, alegria, sem interesse. Às vezes a pessoa entra no modo automático, às vezes alguém está lá, comparece ao ensaio do departamento, a tal dia do culto semanal que ele costuma ir, e entrou naquela rotina, naquele automático, vive aquilo, mas será que tem realmente um entusiasmo
alegria intensa, um interesse genuíno, expectativa de algo realmente glorioso em Deus, ou está apenas frequentando? Por exemplo, desinteresse pela palavra. É algo que, de repente, aquele amor em ler, meditar e deixar que Deus fale a alma, é um sintoma de fervor. Agora, esse desinteresse é uma característica de alguém que está amornecendo, está perdendo essa alegria de desfrutar desse alimento. Ou, quando vai até ela, vai de uma forma superficial. Deixa eu ler algo aqui rapidinho, não tenho muito tempo. Deixa eu ler algo aqui e, de preferência, algo que me agrade, um versículo que me incentive, que eu use um tempo aqui rápido. Então, se eu usar pouco tempo na palavra e mais tempo em outras coisas, está demonstrando qual o amor, qual a prioridade, qual é o foco, o que vale mais. Então, são fatores que vão mostrando como está o nível espiritual. A oração, outro fator indispensável para ter uma chama acesa, para ter uma vida espiritual constante, um fervor, é necessário oração, manutenção da intimidade com Deus, busca pela face de Deus. Então, uma das características citadas foi o quê? Oração insuficiente, sem vigor, sem vida, apenas por costume. Chegar e orar porque todo mundo ora. Orar porque alguém está orando. É o momento que se costuma orar. Orar porque alguém está olhando, porque se estiver sozinho não ia estar orando. Então, oração insuficiente, sem vigor, sem vida. Reflexão para nós, reflexão para a nossa vida espiritual. Vai reduzindo o envolvimento no serviço, que antes era um prazer servir, vai se tornando um fardo, vai se tornando uma obrigação, vai se tornando um peso. Foco no próprio bem-estar. O que é isso? Tudo que eu faço, estou pensando em mim mesmo. Estou pensando, e aí se algo for muito difícil, precisar de uma renúncia, eu deixo, eu abro mão. Eu até às vezes posso rejeitar um chamado, posso às vezes tentar jogar para frente, compromisso, não querer para agora, pensando no meu bem-estar. O evangelho é renúncia. O evangelho é não mais fazer a própria vontade, mas seguir o que o mestre diz, determina e convoca. Não andar na contramão do plano perfeito e ideal de Deus para cada um de nós. E outro fator também, vai demonstrando essa mornidão, é a insensibilidade da própria situação espiritual. O que é? A pessoa vai se desconectando tanto do Espírito Santo ao ponto de estar desapercebido, ao ponto de que ele vai ficando indiferente. Aí Deus não está mais falando, visitando, renovando, mas ele não vai percebendo. Passa-se tempo, meses, anos, e essa situação se torna comum para ele, e ele vai se tornando indiferente, sem perceber a situação. Tanto que o Senhor Jesus alertou aqui esta igreja, porque eles se diziam que estavam bem, mas o diagnóstico de Jesus, aquele que tem olhos como chama de fogo, que enxerga tudo, que vê tudo, e aí como muito mais profundo é o que ele enxerga, vê e analisa, do que o que eu acho, que eu penso, que eu observo superficialmente. Então, aqui vem o diagnóstico do Senhor Jesus para aquela igreja. Então, embora devemos sim nos examinar, como diz a palavra, tanto como prática realizada pela igreja na ceia, onde deve se examinar a si mesmo, para então participar do corpo, participar do sangue do Senhor Jesus. Mais profunda ainda a avaliação e diagnóstico do próprio Deus, que olhou para ela e diz: olha, vocês acham que estão bem, mas estão mal. Ou seja, uma característica da mornidão é essa insensibilidade para perceber a própria condição espiritual. A pessoa pode estar cantando, mas não adorando. A pessoa pode estar com a Bíblia, mas sem a palavra viva agindo na sua vida. A pessoa pode estar no meio de pessoas, mas não em comunhão com o corpo, não sendo parte do corpo, do organismo vivo, que é o povo de Deus reunido, vivendo em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos
observando que o Senhor Jesus vem falar com essa igreja, vem alertar essa igreja. Claro que primeiramente ele fala e endereça a carta ao anjo da igreja, ou seja, ao dirigente, ao pastor, o responsável, pois sim, Deus fala com ele, que é o canal, o instrumento de comunicação, a princípio, de forma geral, com aquela igreja, com aquele rebanho, com aquele povo, aquela cidade, pois o Senhor é aquele que vai tratando por responsabilidades, como no jardim, após a queda, foi primeiramente ali falar com Adão, o líder, o cabeça, o responsável, depois também estendendo a fala ali à mulher, porque cada um dará conta de si mesmo, cada um dará conta da sua responsabilidade. Assim como o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja, mas ele estende a mensagem para a igreja. Então o Senhor é aquele que fala com a liderança tem sua parte de responsabilidade em tudo que é feito e realizado na obra, como também o povo de Deus em tudo tem a sua responsabilidade, tem a sua parte a fazer para que ele esteja bem com Deus, cada um esteja bem com Deus e o coletivo esteja bem com Deus, para que haja um fervor, haja um povo fervoroso, intenso, genuíno. Nós observarmos sempre nesse trimestre esses dois aspectos, coletivo e o individual. Coletivo, sim, uma igreja deve estar, lógico que nunca se atinge a totalidade de pessoas, mas em sua maioria, que haja um fervor, haja oração, haja palavra, haja amor por almas, haja intensidade, haja realmente uma unção de Deus sendo derramada, haja verdadeiramente uma busca genuína onde Deus se manifeste com a sua glória de uma forma poderosa, de uma forma abundante, haja nas vidas um derramar do Espírito Santo que reflita em fruto, que reflita em unção, dons, em sinais de Deus acontecendo, em transformação genuína acontecendo. Então, tudo isso deve ser uma realidade no meio de um povo fervoroso, de um povo que busca, um povo que realmente vive intensamente com o Senhor Jesus. Então, neste olhar que nós vamos caminhando neste segundo tópico sobre as laodiceias deste tempo, que é a igreja da atualidade, que é a necessidade da chama acesa, como no Antigo Testamento, deveria sempre o sacerdote ter como responsabilidade e como uma prioridade manter a lâmpada acesa, manter o holocausto funcionando, manter o azeite suficiente ali naquele candelabro, naquela mesa, manter tudo em ordem, manter tudo funcionando, manter a brasa acesa daquilo que foi um dia gerado pelo próprio Deus, que formou todas as coisas, formou aquela obra, acendeu aquela chama e caberia ao homem manter. Assim é o Evangelho, é Deus que acendeu essa chama, é Deus que enviou o Espírito Santo ali a partir do dia de Pentecostes, derramando para que isso fosse compartilhado, vivido, expandido, levado adiante em todos os lugares, a todas as vidas, alcançasse ali as nações, ou seja, essa chama continuaria se propagando e continua até hoje. Então eu levo adiante a chama do Evangelho, mas eu mantenho acesa também no altar do meu coração, o altar da nossa vida, da nossa intimidade. Então, nesses dois aspectos que nós vamos mantendo essa chama, levando adiante, mas mantendo acesa também em cada um de nós. A unção é necessária, a unção era o diferencial que garantia que era autêntico, legítimo aquele sacerdócio. A unção que era colocada ali sobre a cabeça, sobre o polegar da mão direita, do pé direito, a unção sobre o sacerdote, representando a unção, a autoridade do Espírito Santo, para exercer, para realizar a obra de Deus. Assim como essa unção, essa virtude, esse poder deve estar sobre as nossas vidas, para realmente cumprirmos e realizarmos o querer e a vontade de Deus. Uma das interpretações dos teólogos, estudiosos, é que na simbologia dessas igrejas, dessas cartas em Apocalipse, são representadas eras da igreja, épocas, fases, e muitos apontam, entendem, compreendem que Laodiceia representa a igreja da modernidade neste tempo, onde há muita riqueza, muita prosperidade, porém muita
mornidão, muita falta de intensidade, onde há essa troca de valores. E o Senhor Jesus, falando com aquela igreja, ele chega na parte do conselho. Jesus, ele aponta, como um médico aponta o diagnóstico, o exame, mas também dá a receita, traz a solução, traz como resolver o problema. Ele vem, a partir de Apocalipse 3, versículo 18, dizendo: conselho-te que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que vejas. Então ele vem e traz, primeiro, ele fala algo ali sobre o ouro provado no fogo, os valores divinos, valores de que realmente diante de Deus é válido, deve ser buscado. Então ele fala com uma igreja que entende o que é valores, recursos, negócio, prosperidade. Então ele vem, da mesma maneira que você adquire, que você compra, que você investe, porque você, Laodiceia, você sabe negociar. Eu te chamo, vem buscar as coisas do reino, vem investir nas coisas do reino, vem realmente dar valor nas coisas do reino, vem até mim para buscar o que realmente é valioso. Então ele vem e diz, olha, vem aqui, em mim, para que você venha adquirir ouro provado no fogo, ou seja, aquilo que é diante de Deus, testado e aprovado, aquilo que tem um valor que pode ser avaliado no juízo final por atos que glorificam a Deus, são obras, gloriosas. E ele vem, então fala assim, adquira de mim o que é realmente valioso, que tem valor. Então, aquela riqueza era algo passageiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a igreja tinha aquela prosperidade, mas o Senhor, Jesus, a convoca, ele vem buscar o que realmente tem valor, o que é realmente valioso, que é a sua vida espiritual, sua saúde espiritual, o reino de Deus realmente abundante em você. Ele vem e diz, para que te enriqueças. Então, aquela igreja que se achava rica, Jesus vem e diz, você na verdade é miserável, pobre, e ele então mostra que espiritualmente ela está ali em uma situação deplorável, situação de um mendigo que nós encontrarmos aí um morador de rua, situação de necessidade. Então, confrontando diretamente o orgulho e a altivez deles. E dizendo, olha, então você vem, adquira de mim, para aí sim você enriquecer. E vestes brancas, aí sempre remetendo à ideia de santidade, metendo a pureza, ou seja, o orgulho, o auto-engano é algo que afeta a nossa pureza, tira a nossa santidade, tira nossa condição de estarmos puros diante de Deus. Ele vem e diz, olha, compra as vestes brancas, você vai tirar a sua condição de nudez espiritual. E assim não vai aparecer a sua nudez, as suas vergonhas. Então Jesus vem em alerta enquanto há tempo. Eles poderiam ter uma vida no erro e ter uma surpresa decepcionante após a partida para a eternidade. O Senhor Jesus então vem antes e alerta, vem antes e chama, vem antes e ensina. E diz, unjas os olhos com colírio para que vejas. Então aquela cidade avançada em medicina, que tinha colírio, que tinha ali os remédios para ajudar ali na visão, espiritualmente precisava do colírio, do alto, para realmente ter uma visão espiritual restaurada, para poder enxergar de verdade. Então o Senhor Jesus aqui até no 19 diz o motivo dele chamar, o motivo dele falar, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que age sempre para restaurar. Então ele vem dizer, eu castigo todos quantos amo, arrepende-te. Então o Senhor dá o caminho que é o arrependimento, o Senhor dá o caminho que é retornar, dizendo que estava batendo ali, que é algo que chama a nossa atenção, que é o bater do lado de fora, onde é para ser a centralidade total de Jesus, o ambiente é para ser domínio absoluto de Jesus, ser o centro de tudo. O evangelho é cristocêntrico, o centro da palavra é Jesus, o centro da adoração é Jesus, tudo que nós testemunhamos é Jesus, nossa vida agora torna-se a semelhança de Jesus, então tudo é em torno de Jesus. E a igreja está numa situação que ele está batendo do lado de fora. Algo trágico para o povo de Deus. E o Senhor dizendo, arrepende-te. Então aqui ele traz um caminho de retorno. Ele traz um caminho
para aquela igreja retornar e despertar-se da condição, ser curada daquela condição e mudar a direção. O Senhor Jesus é aquele que tem o prazer em corrigir a rota, ajustar, alinhar, redirecionar e fazer com que se retorne à verdade. Então, isso é um diagnóstico que nós citamos aqui no tópico 3, sobre a necessidade de um autoexame. Quando a palavra nos confronta, é necessário termos essa sinceridade de reconhecer onde estamos falhando com Deus, onde estamos errando, onde nós estamos deixando a desejar, momento de deixar o orgulho de lado. Então, nossa orientação, os nossos irmãos, nossa classe, nossos alunos, nós mesmos, reconhecer, assim como o filho pródigo um dia só teve uma vida restaurada após do reconhecimento da condição que estava e de que havia o melhor onde ele havia saído, que era na casa do Pai. E ele se levanta, age e tem um retorno para ser restaurado. Então, tudo a partir do autoexame. Então, primeiramente, sempre o autoexame é o que pode curar do auto-engano. Após a palavra de Deus vir, a palavra é luz que acende e traz clareza e mostra o que tem que ser corrigido, como aquela mulher das dracmas perdidas. A primeira coisa foi acender a luz, e aí observou-se que estava sujo, precisava ser retirada a sujeira e então encontrar os valores perdidos. Assim é que o Espírito Santo vem com a sua palavra para acender, mostrar, trazer clareza, entendimento, trazer um despertamento, tirar da insensibilidade para retornar para o propósito de Deus. E o Senhor então foi falando, foi trazendo essa palavra dura, mas por amor, pois assim é o Evangelho que corta para fazer uma cirurgia de correção, assim como um bisturi, assim como um instrumento que corta, mas a finalidade daquele que está manejando aquele instrumento é de cura, é de vida, é de correção. Assim é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Assim era o Senhor falando com aquela igreja. Importante a igreja ouvir, ter essa sensibilidade do que o Senhor está falando. E aí nós citamos alguns passos sobre vencer a mornidão espiritual, que é algo ali a ser conversado com uma atenção muito dedicada e boa com nossos irmãos, nossos alunos, que é esse passo a passo. Olha, eu reconhecer, eu me arrepender do que eu estou falhando, me arrepender do que eu não estou fazendo e deveria estar fazendo para Deus, partir para o próximo, que é o que? Aumentar a oração. É uma dose de um remédio que vai fazer a diferença. Quanto eu estou orando? Quanto que eu poderia e deveria orar? Então, aumentar o nível de oração, isso vai ajudar a reacender a chama, ajudar a acender esse fervor de dentro para fora. É alimentar-se mais da palavra, pois diz a palavra ali em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, esse alimento da palavra é que vai acrescentar fé, vai nos fazer levantar para estarmos numa confiança voltada novamente em Deus, na sua palavra, na sua verdade, nos seus mandamentos, nos seus preceitos, nos seus valores. E o servir. Nós citamos aqui o servir, não o servir inicial de alguém que está fazendo com peso, mas aquele que está sendo despertado novamente, orando, buscando, reconhecendo, agora ele vai ter prazer em servir, e esse servir prático, por amor, servir em Deus, servir em Cristo, servir sendo instrumento nas mãos de Deus, sendo instrumento não fazendo para Deus, mas fazendo com Deus, fazendo na presença de Deus, uma vida espiritual realmente genuína, ativa, vai ajudar a manter essa chama acesa, fazendo na dependência de Deus, fazendo no temor a Deus, fazendo sempre com uma dependência, orando, buscando para tudo que vai fazer, não apenas na sua habilidade, no seu conhecimento técnico, não porque já sabe fazer, não porque já está acostumado a fazer, mas na dependência total, dizendo: Espírito Santo, me ajuda, me usa, me guia, me usa nas tuas mãos, e aí vai ser totalmente diferente, vai ser um servir não de modo rotineiro, mas vai ser um servir
intenso, contagiante, como aquela igreja primitiva que ao sair falando, sair pregando, se reunir adorando, era algo tão intenso que atraía pessoas. Assim deve ser uma vida com fervor espiritual. Deve ser algo que expande essa chama e ela vai agindo nas vidas ao redor, vai agindo na sociedade ao redor, e a igreja vai se tornando uma igreja relevante. A igreja vai se tornando uma igreja atuante, uma igreja com uma vida que se propaga, porque tem algo que se move junto dela. Não são apenas práticas litúrgicas, não são apenas eventos de agenda, de cronograma. Não, é Deus se movendo, é Deus no meio das pessoas ali, agindo, operando. E aí muda tudo, né? Onde há o fervor, a oração intensa, a presença de Deus está ali. Onde a adoração profunda, Deus se agrada e Deus se faz presente de uma maneira impactante, poderosa, tocando, renovando e fazendo maravilhas. Assim é o desejo de Deus, que haja abundância. Jesus disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida em abundância. Então essa abundância que ele tem para nós é uma vida cheia do Espírito Santo, não é uma vida mediana, não é uma vida mais ou menos. Nós citamos aqui no decorrer da lição em um ponto que o morno, ele não é nem aquele intenso com Deus e nem aquele que rejeitou a Deus. Nós olharmos, não estou igual o do mundo, não estou igual o desviado, não estou igual o que está lá fora, não estou igual o ateu, não estou igual aquele que está numa vida promíscua, não estou tão ruim, mas também não está tão fervoroso. Então, essa é a questão crucial. Não rejeita, mas não se abre totalmente para tudo que Deus tem, tudo que Deus quer. E aí é um grande problema, porque o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, amar a Ele, né? Então esse amor, se estiver em primeiro lugar em tudo, certamente vai refletir numa vida intensa, um fervor. Umas perguntas podem surgir na sua classe, no decorrer da aula, por exemplo, o que é realmente uma igreja e um cristão fervoroso? É o que faz barulho? É o que dá glória mais alta? Esse é o fervoroso? É o que fala, por exemplo, palavras mais bonitas na oração? É o que, de repente, está há mais tempo fazendo mais coisas? Será que é isso que é um fervor? Para nós refletirmos, pois nem sempre é o barulho. Muitas vezes é a constância, vai demonstrar que está realmente aceso e fervoroso e ama de verdade. Às vezes pode ser o amor realmente sem reservas, às vezes pode ser a total disposição em renunciar. Então, às vezes não se fez barulho, mas se renunciou de uma forma onde houve uma entrega, onde houve um particular com Deus de algo realmente, onde tinha tudo para fazer outra coisa, mas decidiu estar lá. Tinha tudo para não assumir um chamado, uma responsabilidade, mas decidiu vestir a camisa e fazer o melhor, decidiu doar-se. Então, são reflexões. O que é realmente o fervor? Vai ter alguma manifestação física, às vezes, de o querer se quebrantar e chorar e cantar e louvar. Para muitos sim, mas de outros, cada um tem a sua forma, a sua maneira de expressar. Então é uma reflexão para nós observarmos que nem sempre é só barulho, mas o fervor são de diversas formas. Sim, reflete no resultado, na forma, no comportamento, na atitude, na alegria, no louvar, adorar e fazer, mas existem formas diferentes onde é manifesto isso, que alguém está sendo intenso com Deus, está sendo fervoroso com Deus. O texto-chave nós inserimos nesta lição foi em Romanos, onde a orientação da palavra de Deus diz para não ser vagaroso, mas ser fervoroso, servindo ao Senhor. Ou seja, vagaroso é aquele que vai deixando as coisas mais ou menos, vai levando, vai indo pouco a pouco, conforme dá, conforme quando der, mas aquele que é fervoroso
de dentro para fora, no seu espírito interior, aquele que é fervoroso, não, ele vai servir, ele vai fazer, ele vai se dedicar, ele vai se empenhar de uma maneira abundante, de uma maneira que traz alegria ao coração de Deus, vai se agradar no Senhor e o Senhor vai se agradar dele também. Partindo aqui para uma conclusão, um entendimento final, nós devemos nos examinar, nós devemos tomar o cuidado com a manutenção da nossa vida espiritual, nós devemos estar discernindo, entendendo como nós estamos, discernindo como nós, onde nós estamos inseridos, qual é o nosso meio, eu não ficar como o meio está, mas eu ficar como Deus está. Não importa se a maioria ao redor possa estar morno, eu devo estar intenso e fervoroso. Não importa se alguém está esfriando, eu devo estar buscando ao Senhor e sendo aquecido pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus. Nós venhamos nesses pontos todos e muito mais que você puder também pesquisar, agregar, acrescentar, tantos conteúdos que nós temos, livros e tantos conteúdos que nós podemos buscar, sempre de fontes seguras, fontes sadias, fontes genuínas, de teologia autêntica e saudável, nós viemos acrescentar para que você tenha uma boa preparação, uma boa condução de aula, levando o melhor para nossos irmãos, nossos alunos, que o reflexo disso vão ser vidas despertadas, vidas reconhecendo pontos em que há uma mornidão e poderia estar muito melhor, não estão. Então, é uma lição para profunda reflexão e despertamento. Uma lição para que haja um efeito de fervor genuíno sendo reacendido em muitos irmãos, muitos alunos, muitos corações. Com certeza o reflexo de várias brasas sendo acendidas, sendo sopradas pelo Espírito de Deus, elas juntas vão trazer como resultado uma fogueira muito maior, uma fogueira que aquece, uma fogueira que vai cumprir o plano de Deus nessa terra, que é uma igreja, que é a identidade da igreja, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo. Assim como o diabo quer deformar a imagem de Deus que está no homem, ele quer deformar a imagem da igreja. O que Deus formou sendo uma igreja cheia do Espírito Santo, o diabo quer agir, quer interferir, para que seja uma igreja que está vazia espiritualmente, vazia da graça e da unção, do fervor de Deus. Então, nosso alerta, nosso discernimento deve ser para não permitir que qualquer interferência maligna, mundana ou carnal venha afetar a nossa espiritualidade, que deve ser intensa, cheia e fervorosa diante de Deus. Deixamos aqui, como finalzinho da lição, a ordem do Espírito Santo de Deus, falando por meio das Escrituras, as suas palavras de vida endereçadas a nós. A palavra de Deus vem através ali na carta em Efésios, capítulo 5, versículo 18, deixando essa ordem de Deus. Não é opção, não é sugestão, não é apenas recomendação. Uma ordem de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Para vencer a caminhada, nossos irmãos, cada um de nós, enchendo-se do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus como Deus vai se agradar, enchendo-se do Espírito Santo. Vencer as dificuldades e tentações, enchendo-se do Espírito Santo. Sermos uma igreja que realmente está ali, sendo a imagem de Cristo verdadeiramente, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que seja transbordante na sua vida como professor, na vida dos nossos irmãos, seus alunos, para que Deus seja glorificado em nosso meio. Que Deus te abençoe grandemente, Deus use a sua vida, seus alunos sejam edificados grandemente nessa aula e vamos seguindo passo a passo, lição a lição, cada uma das características deste tempo. Desta lição é a necessidade do fervor espiritual. Deve ser valorizado, mantido, buscado e a cada dia mais e mais aceso em nosso viver. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus.